E mesmo a China está nessa situação, tá? A China condenou a invasão russa. A China sempre declara que a integridade territorial da Ucrânia é para ser resguardada. A China reconhece a Crimeia como da Ucrânia. Então, ou seja, até a China não está comprando essa ideia toda da Rússia, né? É lógico que a China está muito num esquema de ver o que vai acontecer, né? Porque a China quer invadir Taiwan. Eles querem. E eles estão nessa de ver o que vai dar dessa história toda, mas eles não estão favoráveis à Rússia assim, não. Pois é, se eles se declaram que o território da Ucrânia tem que ser preservado, como é que fica Taiwan? Mas aí que tá, porque Taiwan nunca teve a independência que a Ucrânia tem, né? Taiwan ainda é considerada parte da China, inclusive nas Nações Unidas, Taiwan é considerado parte da China, né? É diferente da situação da Ucrânia. É verdade que Taiwan tem todo uma outra dimensão nessa história, porque não apenas a China continental reconhece Taiwan como parte do seu território, como Taiwan também considera que eles são os legítimos diretores da China completa, inclusive da parte continental. Mas enfim, isso daí é outra história, outra complicação. Sim, mas cumprir a missão que era pegar o outro lado. Não evitou que alguém no chat falasse assim, Globo é pró-Rússia. Porque sempre tem. Assim, entendeu? Então, mas a minha ideia é te questionar para responder aqueles que entendem que o Brasil acaba sendo sabotado por vezes aqui, o progresso do Brasil pelos Estados Unidos, né? E aí tem aquela torcida, né? Pô, é anti-americano, é pró-Estados Unidos, só pensa nos Estados Unidos, e aí a gente fica sem saída. Peraí. Vocês acham que a Rússia vai ficar amiguinha do Brasil? Que história é essa? Todo país disputa com todo país, não tem essa história não. E os Estados Unidos sendo um país muito forte, é lógico que ele incomoda muito. Isso não é motivo para bater de frente com os Estados Unidos, para achar que... E principalmente, isso não diz nada sobre a situação da Ucrânia e da Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Isso é errado, não se deve invadir outro país soberano. Então, assim, não tem desculpa para isso, né? Sim. Vamos falar da Coreia do Norte, né? Que nós ficamos de falar depois. Essa aproximação e esse acordo, né, do Putin lá com a Coreia do Norte, Rússia com a Coreia do Norte, o que isso impacta aí? É uma troca, né, entre alimentos e equipamento militar. Explica o que está acontecendo e a tua análise em cima disso. Bom, duas coisas que estão acontecendo aqui. Primeira coisa, mostra o desespero do Putin, porque a Coreia do Norte é um país totalmente falido, totalmente quebrado. O fato do Putin ter que negociar com a Coreia do Norte só mostra o desespero dele para conseguir armas, né? E isso fica evidente até porque ultimamente o Biden tem conversado muito com o Irã, né? O Irã vinha sendo o país que mais apoiava a Rússia até recentemente, mas parece que o Irã está começando a fazer alguns acordos com os Estados Unidos em troca de levantar algumas sanções para eles. Pode ser que tenha algum acordo para diminuir o apoio à Rússia. A gente não sabe como é que está essa situação lá. Mas o fato do Putin ter procurado o Kim Jong-un realmente mostra um certo desespero, né? Agora, inclusive por outro lado, por quê? Existem sanções à Coreia do Norte que são piores do que as sanções à Rússia. E você sabe, a sanção ela implica também sanção indireta, ou seja, se você faz negócio com um país sancionado, você sofre as sanções equivalentes daquele país. Então a Rússia está arriscando a piorar as sanções dela por conta desse acordo com a Coreia do Norte, né? Sendo que é um acordo que tem muita gente que questiona se é uma coisa que vai trazer vantagens mesmo para a Rússia. Por quê? Se realmente a Rússia está precisando dessas munições, porque o que eles conseguiram foi isso, né? Foi um monte de munição de obus e canhão, um monte de coisa eles conseguiram lá na Coreia do Norte. Nenhuma arma nova, nada que a Rússia já não tivesse, mas um monte de munição a mais. Isso é uma coisa que é meio surpreendente, porque a visão que a gente tinha sempre é a seguinte: a Rússia tem praticamente infinitos munição. Em termos de munição de obus, de canhão, esse tipo de coisa, tem infinitos. Tem muita coisa da época soviética ainda. E ok, você pode dizer, não, mas a maior parte perdeu, manutenção foi ruim, acabou perdendo, né, não funciona mais, e tudo bem. Mas mesmo assim, se você considerar os números que eles tinham antes, eles tinham muita coisa mesmo. Então, se realmente já acabou isso tudo, a ponto de eles estarem precisando importar da Coreia do Norte, é uma coisa assustadora. Isso significa que eles estão realmente muito mal.
É lógico, nesse caso a Coreia do Norte vai ajudar a Rússia, vai ajudar realmente, pode piorar a situação na Ucrânia justamente pela Rússia ter mais munição para usar lá, mas indica, por outro lado, que a Rússia em si está ficando sem, né? Não está conseguindo repor o estoque, não está conseguindo produzir o bus. E por outro lado, se isso daí foi só um acordo para aparecer e coisa e tal, e essa munição da Coreia do Norte não vai fazer diferença, então é só mesmo a propaganda do Putin, isso daí não teve nenhuma vantagem no final das contas, né? Vamos ver nos próximos meses como é que muda essa guerra. Não é uma coisa leve, tá? Você pode considerar que hoje a gente sabe que os russos estão com dificuldade de munição na linha de frente. Mas até aqui a gente imaginava que isso era problema de logística. Não é que a Rússia não tenha munição. Ela tem munição pra caramba. Só que no momento que ela tira a munição lá de trás e tenta levar para a linha de frente, ela tem uma série de ataques, uma série de problemas de logística que os ucranianos vivem atacando os centros de distribuição lá, que essa munição não consegue chegar na linha de frente. Se é esse o problema, da mesma forma, a Coreia do Norte também, a munição também não vai chegar, porque eles vão ter munição, mas não vai chegar na linha de frente, porque a logística vai impedir isso daí. Por outro lado, se não é esse o problema é mais grave, né? A Rússia não tem mais munição, realmente já está acabando a munição russa. Pode dar uma sobrevida agora com a munição da Coreia do Norte, mas vai ser uma coisa temporária também. Se causa um impacto forte, né? A junção da Rússia com a Coreia do Norte, tem todos esses impactos que você falou, mas por outro lado também é previsível, né? Porque assim, a Rússia vai se aliar a quem? Aos inimigos dos Estados Unidos, da OTAN. Não, e mais do que isso, aqueles que já estão com sanções, porque ninguém vai querer arrumar sanção para o seu lado. Então tem que ser o pessoal que já está sancionado, que não vai ajudar muita coisa, né? Pois é. Mas é o que eu falo. Por exemplo, quando a Rússia pediu ajuda ao Irã, isso fez muita diferença. Por quê? Porque o Irã, de fato, tem armas de boa qualidade. Tem os drones Shahid. Os drones Shahid 136 têm feito uma dor de cabeça danada para os ucranianos, o drone lá. É um drone bom que, aliás, é uma cópia de um projeto ocidental também, mas eles produziram lá, eles têm essa capacidade. Eles têm também muitos mísseis balísticos de boa qualidade no Irã. O que eu digo é isso. O Irã, ele dava uma ajuda para a Rússia, que é uma ajuda qualitativa. Ele tinha coisas a mais do que a Rússia tem. E isso prejudicou muito a Ucrânia, né? A Coreia do Norte, ela não tem nada que a Rússia não tenha. Ela tem mais do mesmo, tem munição de obus, munição normal de artilharia. Então, não deixa de ser ruim, não deixa de ser um problema para a Ucrânia, mas não vejo uma coisa como um game changer, não é algo que vai mudar o jogo no final das contas. Aumenta a quantidade, não a qualidade. Exatamente, exatamente. E nesse ponto, com 18 meses, quantidade ainda não é problema, ou era esperado que não, né? Olha só, no final das contas, como toda guerra longa, quem vai ganhar é a economia, né? Quem vai definir o resultado final é a economia. Porque quando você tem uma guerra curta, pode ser que o fator surpresa ou a superioridade de armas e coisa e tal, você consiga uma vitória decisiva e consiga resolver o negócio numa guerra curta. Quando a guerra ela começa a ficar mais longa, no final das contas quem ganha é a economia, porque a Rússia vai ter que produzir novas armas, né? Uma hora vai acabar o estoque soviético, a Ucrânia também vai ter que produzir novas armas, vai ter que produzir novos mísseis e coisa e tal, e no final das contas vai ganhar quem durar mais tempo, quem a economia conseguir produzir esse tipo de coisa. E quem está acreditando então que está associada à Rússia e China vai deixar o Brasil numa posição forte, está enganado? Eu acho que está enganado. E se isso acontecer, como é que fica o Brasil aqui próximo dos Estados Unidos? Os Estados Unidos permitiria, atacaria o Brasil? Olha só. O que pode acontecer assim? Não especulando bem lá no futuro. Não acho que ele atacaria o Brasil. Mas a possibilidade de sanções é real. É real. O pessoal está discutindo. Por enquanto é remota, tá? Por enquanto é só o Ted Cruz falando lá. Mas se realmente o Brasil começar a se engraçar muito para a Rússia, a ir muito para esse lado, principalmente se o Trump ganhar na eleição ano que vem, a chance dele impor sanções aqui ao Brasil é real. E se impuser sanções para o Brasil vai ser terrível, porque a economia brasileira, a China é hoje o maior parceiro comercial nosso, mas os Estados Unidos ainda é um parceiro muito importante, principalmente para equipamentos de alta tecnologia. E aí você tem esse dilema, você consegue ganhar dinheiro vendendo, mas na hora de comprar equipamentos, comprar coisa de informática, comprar câmera, equipamento, você começa a se ferrar nessa história. Isso dá um atraso econômico para o Brasil terrível no final das contas, né? Espero
Espero muito que o Brasil esteja fazendo nessa guerra é cozinho doce. Ficar, não, quem tiver mundo multipolar, vamos ficar do lado da China, dos BRICS, e coisa, mas na hora do vamos ver, não, tudo bem, dá um dinheirinho aí que a gente vai pro lado de vocês. Eu espero que seja isso que o governo brasileiro faça, mas vamos ver. Já é triste isso, já é uma coisa deplorável esse tipo de posicionamento, mas é menos pior do que a alternativa. Sim. Os Estados Unidos vai sempre resistir à ideia de ter um inimigo próximo, né? E aí, quem tá te assistindo... Mas os Estados Unidos não tem tanta preocupação assim com o Brasil. O que o Brasil vai fazer? Mandar os tucanos lá para derrubar as coisas lá? Não chega nem no Caribe, os aviões brasileiros. O Brasil gosta de se dar mais importância do que tem, né? Na verdade, se o Brasil entrar do lado errado dessa guerra, os Estados Unidos vão comemorar, porque no final das contas, a produção agropecuária deles lá, a agricultura deles, né, é muito forte, é competidora do Brasil. O Brasil compete com os Estados Unidos na agricultura. E com o Brasil sofrendo sanções do mundo todo, isso vai facilitar muito a vida do agricultor americano. O pessoal vai gostar. A gente que vai ficar na merda, né? Vamos vender para a China? Vamos vender para a China, mas só para a China. Pois é. E por outro lado tem isso, né? O Brasil, estrategicamente, questão de comércio, tem que levar em consideração que os Estados Unidos é um grande aliado, mas também pode acabar freando, né? Nesse momento eu já virei, como é que é o termo? Roussetti? Roussetti? Né? Não é isso. Mas eu tô te fazendo um questionamento para poder entender e aproveitar e trazer resposta para os dois lados, né? Aqueles que entendem. É o pessoal que fica enchendo o saco, né? Dizendo que o Putin tá certo, porque o Putin é conservador. Cara, tem gente que acha que o Putin é conservador, meu amigo. Que história é essa? O Putin é comunista, porra. O cara é comunista, não tem esse negócio, não. Enfim. Não, mas eu entendi a sua preocupação. Eu quero dar resposta para os dois lados, né? Eu não estou dizendo que o Brasil deveria brigar com a China, em momento algum, nem brigar com a Rússia, nem entrar. O que eu estou dizendo é que a gente deveria claramente mostrar quem é o lado certo e quem é o lado errado. Poderíamos fazer isso, por exemplo, mandando munição do Leopard 1 lá para a Ucrânia, né? A Alemanha se ofereceu até para o Brasil, se o Brasil não quiser doar diretamente para a Ucrânia, doa para a Alemanha, que a Alemanha faz a doação para a Ucrânia da munição do Leopard 1. É uma coisa que os ucranianos estão precisando. A Alemanha não produz mais o calibre do Leopard 1, né? Já saiu de linha lá há muito tempo. Então eles poderiam fazer isso, poderiam ajudar a Ucrânia. Pronto. É isso, e acabou. E deixa claro que o Putin está errado. O Putin invadiu um país, cara. Invadiu um país que não estava fazendo nada com eles, não estava ameaçando, não tinha nada de errado, foram lá e invadiram. Fazer comércio, né? O mais importante é fazer comércio que beneficie o Brasil.